Queridos, você tem entendido por que nós damos tanta ênfase ao nascer de Deus, nascer do Espírito, nascer de novo? Não temos outro assunto, queridos. Se nós falarmos aqui de um marido segundo o coração de Deus, ele precisa ter a experiência do novo nascimento. Uma esposa segundo o coração de Deus, é necessário que ela nasça de novo. Um filho, de acordo com a palavra de Deus, é preciso que ele tenha experiência do novo nascimento. O serviço a Deus só é aceito por uma pessoa que nasceu de novo. Porque se essa pessoa não nasceu de novo sobre o serviço a Deus, ou ministério, ou adoração, porque adoração e culto é serviço. Culto é serviço a Deus. Se ele não for nascido de novo, ele encaixa lá em João 3,6, o nascido da carne. E todos nós nascemos na carne. E a carne para nada aproveita, diz o Senhor. O que sai de mim, não vale nada para Deus. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito, significa o seguinte: os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Lá em João 4, 24. Agora, queridos, Deus o Pai só aceita aquilo que o Filho oferece a ele. O Filho, com letra maiúscula, o Senhor Jesus Cristo. E só quem produz aquilo que Deus o Pai aceita é aquele que tem o Filho no seu interior. Para que o Filho de Deus esteja habitando em mim, exemplo, né? Ou em você, é necessário que você tenha tido a experiência da sua crucificação com Cristo. Gálatas 2:20, Paulo diz: estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: eu tenho a minha carne, mas não vivo mais pela minha carne. Eu vivo pela vida de Cristo, pela fé. Que Cristo é minha vida. E Cristo se manifestando em nossos relacionamentos, Cristo se manifestando em adoração ao Senhor Deus, em serviço a Deus, é Cristo que está oferecendo o serviço, oferecendo adoração a Deus, adoração, louvor a Deus, serviço a Deus, vida de Cristo. Aí Deus o Pai aceita. Se você não for uma nova criatura, não adianta você tocar o seu instrumento na igreja com uma qualidade espetacular. Uma qualidade de tocar guitarra melhor do que Nando Moura, que é meu amigo. Se a sua técnica não é aceita diante de Deus, se você não for nova criatura. Por quê? Porque tudo isto, por mais zeloso que seja, mais cuidadoso que seja, com mais técnica que possa ser, instrumentos todos de melhor qualidade, mas Deus quer ver o instrumento no seu interior.
que é Cristo. Isto está saindo do seu relacionamento com a pessoa de Cristo ou está saindo somente de você? Por mais perfeito que possa ser. O perfeito para Deus é a manifestação do Filho dele nos filhos. Se não morrer a minha vida, quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, terá a vida eterna. A vida Zoe, vida eterna. Queridos, o Salmo 51, versículo 5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade. Olha como a importância do novo nascimento. Jesus Cristo diz em João 3,3, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Ele não disse se você aceitar Jesus, ele não disse se você for batizado numa igreja, mas o batismo é em Cristo. Porque o batismo em Cristo é o batismo de morte para a velha vida nossa, escrava do pecado, dominada pelo pecado, uma vida que ia para a igreja da forma que vai para a igreja, vai nas baladas, nas bebidas, na prostituição da vida e nos vícios. A mesma coisa. Isso é falso. É uma religião vazia, imunda, ferindo Deus, dizendo para Deus que você o ama, que você vive para Ele, que você tem uma vida, essa é aquela, é carne. Quando entra lá no culto, na reunião de culto, e quando sai, é a mesma pessoa. Por quê? Mudando o comportamento. Aqui tem um comportamento, lá tem outro comportamento. Mas a natureza é a mesma. Não foi substituída pela natureza divina. É a mesma natureza, filhos da ira, como também os demais, conforme diz Efésios 2. O salmista, quando ele adulterou e assassinou, a história é longa, ele diz assim, versículo 4, pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha quando uma pessoa está tendo uma revelação das verdades de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ainda não tinha ganho o coração de Deus. Estava segundo o coração de Deus. Ele estava no coração de Deus. Como um eleito para ser, mas ainda não era. E estas circunstâncias da vida, Deus iluminou os olhos do coração dele para que ele visse quem ele era e o que Deus tinha para ele. Ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso é obra de Cristo, já no interior dessa pessoa. Aí ele diz, eu nasci na iniquidade. Eu já nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci com a natureza iníqua, pecadora, contrária aos propósitos de Deus. E em pecado. Quando eu já nasci em pecado. Eu já nasci pecador. Eu nasci com uma natureza e já nasci pecador sem ter cometido um pecado sequer. Ele reconheceu. É como ele dissesse, você sabe por que eu assassinei Urias? Deu uma ordem lá para que ele fosse morto na primeira fileira? Você sabe por que eu adulterei com a mulher dele? Ele está dizendo, porque eu já nasci. É a questão da minha natureza. Por isso que eu cometi pecados. Mas aí, versículo 10, ele diz, é lindo esse capítulo, tem muitos ensinamentos. No 10 ele diz, cria em mim, ó Deus. Ezequiel 36, 26 diz assim, dar-vos-ei coração novo.
tirarei de vós o coração de pedra e colocarei dentro de vós o coração de carne. Olha só. Davi, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto ou espírito inabalável, porque eu não tenho. Aí estava no coração de Deus, mas ainda ele não tinha o coração de Deus. Agora ele pede um novo coração, uma nova natureza, e recebeu. Não foi por mérito. Bem que ele declara, Davi foi um dos melhores reis de Israel. No período do governo de Davi, houve paz. Ele eliminou o último povo que era inimigo, os filisteus. Houve paz. Não faltava prato de comida em nenhuma mesa de um judeu. No período dele, prosperidade. E ele servia ao único Deus. Mas ele mesmo ainda não tinha o coração dado por Deus. E ele pediu. Onde é essa mesa de cirurgia, de troca de coração? No corpo de Cristo na cruz. Cristo nos atraiu no seu corpo. João 12:32. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Romanos 6:6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não servíssemos mais o pecado como escravo. No corpo de Cristo na cruz foi tirado o nosso coração de pedra, nossa vida condenada, nossa vida que nascemos com ela, a natureza de Adão e vida de Adão, do pecado, da miséria, do adultério, da prostituição, da mentira, da falsidade, da idolatria, da avareza pelo dinheiro, foi crucificado com Cristo. Mas também fomos ressuscitados com ele. Agora é Cristo, tornou nossa vida. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que vivo nessa carne, vivo pela fé. É o viver pela fé. O justo vive pela fé. Ele não vive pelos seus acertos. Ele não vive pelo seu sucesso até espiritual e os seus acertos espirituais. Ele também não vive pelos seus erros espirituais, pelos insucessos das suas condutas, dos seus relacionamentos. Ele vive pela fé. Ele é sustentado pela fé. Fé em quê? Na suficiência de Cristo. Não mais. Suficiência de Cristo. Porque quem o sustenta é Cristo. Viver pela fé do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor, que o Senhor lhe dê, irmã e irmão, você que está me ouvindo, a irmã lá do Peru, olha o que eu acabei de dizer. A nossa vida não pode ser norteada, governada pelos erros nem pelos acertos. A nossa vida deve ser governada pela fé. A fé que vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Olha só aqui para nos ajudar e terminar esse vídeo que já ficou longo. Olha só aqui, em Judas, versículo 24. Olha o que ele diz, que coisa linda. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços
e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Viver pela fé. Ele é poderoso para me guardar. Não sou eu que vou ter que tomar todo cuidado, esse, aquele, senão Ele é poderoso. Eu estou diante de uma tentação. Eu estou diante de uma circunstância difícil. Eu estou diante de uma circunstância que eu posso até pecar. Posso cair, mas olha, eu vivo pela fé. Não confio em mim, confio nele, porque eu vivo pela fé do Filho de Deus. No Filho de Deus, que diz uma tradução, mas é a fé dele, nele. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém e amém. Se você não nasceu de novo, peça isso ao Senhor. Ah, mas eu fui batizado lá na igreja. Você foi batizado em Cristo? O batismo da sua morte é em Cristo? Então aquilo lá foi só cerimônia. Pode ter sido, arrepiei, emocional e tudo mais. Mas realidade espiritual é o nosso batismo em Cristo. Romanos 6, versículo 3. Examine lá. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor revele a você esta experiência, esta obra miraculosa, que é um milagre vindo da parte de Deus, fazer de uma pessoa, uma velha criatura, ser nova criatura, uma pessoa escrava do pecado, agora servo de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, livremente, alegremente. Isto é milagre. Louvado seja o Senhor. Pai Celestial, concede em nome de Jesus essa experiência para todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo por este canal, e esta palavra alcance milhares e milhares de pessoas que o Senhor quer salvar, tanto aqui no país como fora do país, lá no Japão, chegando ao Anderson no Japão, chegando outros lá em Lisboa, Portugal, outros irmãos lá nos Estados Unidos e outros países têm a mesma experiência de morte em Cristo e ressurreição juntamente com Cristo e ganhando a vida eterna, que é a pessoa de Cristo no interior de cada um. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Faça seu comentário, minha irmã lá do Peru, faça seu comentário se eu conseguir te responder, querida. Viu, querida? Se eu conseguir te responder e você foi alcançada, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém e amém.